1 a 26. Nosso tema de hoje, aparentemente fiel, mas reprovado. Mateus 5, 21 a 26. Confesso que ao ouvir a igreja lendo, eu estava mais à frente aqui então de costas, até pensei que a igreja estava bem mais cheia, de tão bonito que foi a leitura, né? Os irmãos lendo com tanta força, com tanto vigor. A gente ora para que o templo esteja cheio, mas estou percebendo que os irmãos, mesmo cansados, estão muito cheios. Vamos colocar em pé mais uma vez? Vamos ler juntos mais uma vez a palavra do Senhor, com a mesma disposição. Jesus completa o que foi dito aos antigos, então ele vai começar aqui do homicídio. Leiamos todos em voz audível. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Os irmãos podem se assentar. Aparentemente fiel, mas reprovado. O nosso mal é não entender quase sempre a mensagem total. Isso aconteceu com os discípulos. Jesus disse: importa que o Filho do Homem sofra, seja crucificado e ressuscite. E quando ele ressuscitou, eles duvidaram, porque na mente deles ficou: sofra, seja crucificado, mas não prestaram atenção no final da mensagem. A interpretação da lei causa grandes controvérsias nos seus intérpretes. O problema não está na lei, mas na fragilidade humana de não alcançar o espírito da lei. Deixa eu dar um exemplo. Toda vez que faço parte de um tribunal, nós avaliamos, temos o nosso chamado código de disciplina, e ele tem entre as suas diretrizes, tem algo chamado o que é mais agressivo e menos agressivo. Você olha o contexto para saber os atenuantes, ou para saber se o que está acontecendo, a reação, a maneira como é feita, todo o processo, se tem uma agressividade de ação ou reação. Então, no mesmo tribunal, na mesma denúncia, pode diversificar a sentença dependendo do agravante ou do atenuante, dependendo da reação da pessoa, como ela quer ser tratada. Então, isso tudo é levado em conta. Isso chama-se o espírito da lei.
Não é que você está mudando a lei, mas a lei ela não pode ser interpretada com a sua literalidade da letra. Ela precisa ser aplicada dentro de um espírito da lei. O Sermão do Monte é uma exposição fiel, uma interpretação fiel, porque é feita pelo Senhor Jesus, do qual ou do espírito da lei. Interessante se você observar, olha comigo aí o versículo 20, vamos ler juntos? Capítulo 5, versículo 20, porque nós precisamos deste versículo para dar seguimento. Como está escrito? Vamos lá. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Interessante que às vezes nós pegamos a questão do Sermão do Monte e aplicamos para fariseus, para escribas, e esquecemos que ela é diretamente aplicada, ou ele, o sermão, é diretamente aplicado à igreja, tanto dos discípulos naquele período, a igreja posterior aos discípulos, a igreja primitiva, dando segmento pós-apóstolos, e também a igreja contemporânea. Esse sermão não é para os fariseus, esse sermão é para nós aqui e agora. Então nós precisamos entender justamente esta afirmação de Jesus e o que ele vai fazer agora, a partir de agora, praticamente com todo o restante do Sermão da Montanha, é justamente responder ou ilustrar ou mostrar, ensinar como então os crentes devem viver. Porque ele diz o seguinte, que se a justiça dos seus discípulos, que somos nós, não excederem muito a dos escribas e fariseus, o que acontecerá conosco não é nada bom, jamais entrareis no reino dos céus. Sendo assim, agora ele explica de modo muito interessante vários aspectos da lei, e ele vai usar aqui, daqui para frente, 6 vezes a expressão: ouvistes o que foi dito pelos antigos. E depois ele diz: eu, porém, vos digo. Por 6 vezes ele mostra esse contraste entre a explicação da lei na boca dos escribas e fariseus e o significado da lei, do espírito da lei, na interpretação real da lei, através de Jesus. No bloco que nós lemos, do 21 a 26, ele trabalha o 6º mandamento, que é não matarás. Esta é a tônica, é o assunto aqui especificado. Ele trabalha o mandamento, o 6º mandamento, que é a relação do homem para com o homem, em obediência a uma relação com Deus. Algumas lições importantes aqui para a nossa vida. A primeira é que o espírito da lei vai além da literalidade do texto. Se nós olharmos a lei, está em Êxodo 20, 13, diz: não matarás, não matarás. E o que aconteceu é que os fariseus e os escribas começaram a interpretar isso com literalidade e ainda, de certa forma, acresceram alguma coisa relacionada à autoridade deles. Porque ele diz assim, Jesus diz: ouviste o que foi dito pelos antigos, ou aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui ele está dizendo que é do homicídio, e o julgamento aqui seria o tribunal do próprio povo. Então ele está dizendo que nós temos autoridade para julgar vocês se vocês matarem alguém. Esta era a mensagem passada pelas autoridades, fariseus e os escribas. E aí então Jesus chega e começa a apontar algumas coisas importantes aqui, que nós precisamos identificar. Ele trabalha 3 aspectos
para mostrar a respeito da abrangência da expressão não matarás. Às vezes nós pensamos também como os fariseus, como os escribas. Não matarás é apenas tirar a vida literalmente. E Jesus começa a apontar algumas coisas. A primeira abrange a ira sem motivo. A ira sem motivo. Olha como é que ele está dizendo aqui. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Agora aqui começa a apertar para o lado dos religiosos e também dos discípulos e para o nosso também. Porque quando ele está dizendo aqui que a lei não matarás, não implica somente em tirar uma vida, mas é muito mais do que isso, inclusive manter uma ira sem motivo no coração por alguém, e isto tem diante de Deus o mesmo peso que tirar uma vida tinha diante do tribunal humano. Porque ele diz, olha, volte comigo. Ele fala, não matarás, versículo 21. Quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus diz, quem se irar contra seu irmão sem motivo, estará sujeito a julgamento. Então o que ele está dizendo é que o parâmetro de Deus, ele é o mesmo para aquele que mantém uma ira no seu coração, é o mesmo sentido de tirar uma vida, de assassinar alguém. Por que ele aponta para isso? Vamos falar daqui a pouquinho, vamos responder daqui a pouquinho. Mas, o que seria então uma ira com motivo? Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Vamos ler ali? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui está apontando para um sentimento que pode surgir no coração, mas esse sentimento de ira precisa ser resolvido antes da noite. Não pode esperar, você tem que tratar este problema antes que chegue e que vire a noite. E a razão é, quando eu não trato os males do meu coração, a ira contra alguém durante o dia, o diabo aproveitará disso para plantar em mim, para tentar arraigar em mim esta ira, para que ela se torne amargura, para que ela se torne ódio, para que ela então se torne muito mais difícil de ser resolvida. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E a questão é, pode alguém irar e não pecar? Como eu posso explicar Jesus dizendo não irar, se ele mesmo, em João 2, 13 a 17, manifestou, teve gestos de ira? João capítulo 2, 13 a 17, por gentileza, vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Será que ele foi lá, com licença, por gentileza, tire esses bichinhos daqui?
Não, ele não fez assim. E aí lembraram de uma profecia: o zelo da tua casa me consumirá. Então, quando Jesus diz para não irar, mas ele fica irado, será que ele está tendo problemas? Ele fala uma coisa e faz outra? Não, de forma nenhuma. Com certeza não. Ainda se não tivesse uma explicação aqui, eu ainda diria, não, porque ele não faz isso, porque ele é Deus. Mas para explicar isso, eu preciso seguir avante. O coração do crente não é lugar de ira. Então o cristão não pode manter uma ira. Eu posso sim irar contra a injustiça. Eu posso sim irar quando ouço alguém que diz representar o Brasil, dando entrevistas lá fora, dizendo que tem um homem em cada canto deste mundo que faz sexo com qualquer homem mesmo, e se for preciso até com um animal, e é aplaudida pela plateia. Eu posso irar quando as pessoas começam a zombar de Deus, eu posso irar, mas a minha ira e a minha revolta está na ação em si. Esta ira não é uma ira que me leva a odiar aquela pessoa e desejar que ela morra e seja queimada no fogo do inferno. Pelo contrário, que haja arrependimento. Que haja arrependimento. Mas também esta abrangência não está só na ira. Está também no insulto, evidenciado em palavras. Olha o que ele diz no versículo 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. Aqui é o menosprezo, é o desprezo pelo outro, e este menosprezo é um indício de um coração não regenerado. Tal ação demonstra orgulho, é a diminuição da outra pessoa. E Jesus está dizendo que se você agir com menosprezo, se você agir com desprezo, se você diminuir o seu próximo, você está no mesmo crivo de quem está irado e de quem assassina alguém, segundo a lei de Deus. Então é muito mais sério do que se imagina. Mas não para por aí. Esse insulto ele continua dentro de uma abrangência com palavras que humilham as pessoas, tornando-as diminuídas. Quem vai dizer assim, não chame de tolo? Se alguém chamar de tolo, então você tem a ira, você tem o insulto, e você tem chamar o outro de tolo. E a língua é algo muito perigoso, e a Bíblia chama atenção para isso. Eu vou citar algumas partes aqui de Tiago 3, 6 a 10, depois nós vamos só para Provérbios 15, 3 versículos aqui, mas eu vou citar aqui, olha o que Tiago diz assim, pincelando os versículos, né? A língua, diz Tiago, é fogo, mundo de iniquidade, contamina o corpo inteiro, condena o corpo e é, juntamente com o corpo, condenado ao inferno. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, pode ser usado para amaldiçoar. E aí, ela é tão hipócrita que ela amaldiçoa lá fora e bendiz aqui dentro. Às vezes nós nos preocupamos muito com ações e esquecemos das nossas falas, das nossas conversas. É por isso que eu tenho sempre citado, né, para os irmãos, o capítulo 12 de Mateus 36 e 37.
Não é só Tiago que disse isso. Jesus também disse, olha o que ele disse: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa que ele disse lá. Vocês estão achando que é só tirar a vida de alguém? Mas se você se irar sem motivo com aquela pessoa, se você insultar aquela pessoa, chamá-la diminuí-la chamando-a de tola, você está sujeito à mesma sentença. E ele diz que através da palavra nós seremos julgados para a salvação ou para a condenação. Agora vamos lá, só para a gente ver aqui, já acontecia lá no Antigo Testamento, Provérbios 15, versículo 2. Provérbios 15, versículo 2, por gentileza. Leiam comigo. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Eu amo esse versículo, porque olha só a beleza que está aqui. A língua dos sábios, o que é adornar? Ah, Serginho tinha que estar aqui agora, né? Não sei se ele está acompanhando lá com o seu cidadão Daci, mas o que é adornar? Enfeitar. Enfeitar. A língua dos sábios, ela enfeita o conhecimento. O que ele está dizendo é que é uma sabedoria para usar o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Versículo 4, vamos lá. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena é árvore de vida. Versículo 7, para a gente encerrar. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Tratando da língua, tratando da palavra, tratando do seu modo de falar, de agir diante das pessoas. A maledicência, além de ser uma covardia, ela é destruidora de reputação. E tem uma coisa, você observa isso aqui na sociedade de forma geral. Para derrubar uma reputação, eles gastam dias e dias e dias e dias. Aí quando chega lá na frente, não conseguiram provar, eles fazem uma notinha de nem 1 minuto, segundos, falando que erraram. Só que espalharam tudo durante vários dias. E só com menos de 1 minuto, dizem que erraram com respeito àquilo. Mas aí já derrubaram a reputação daquela pessoa. E isso, diz Jesus, que é chamar de tolo. Essa derrubada da reputação do outro, que é chamar de tolo. E isso, juntamente com o insulto, juntamente com a ira, é a mesma condenação, a mesma sentença, é o mesmo problema de tirar a vida. E aí então eu vou perguntar agora, será por que Jesus fala isso? Por que ele atribui esses atos, quando você está denigrindo a imagem de alguém, quando você está insultando alguém, ou está irado com alguém, ao mesmo nível de tirar a vida de alguém? Por que ele está tratando disso com respeito ao mandamento não matarás? Vamos lembrar que todo momento, Jesus deixa muito claro que o Evangelho não tem a ver com não fazer coisas. O Evangelho não tem a ver com o não fazer coisas. Por longo tempo nós aprendemos que crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Mas não é isso que é o Evangelho.
Eu posso não fazer determinadas coisas e ainda assim ser condenado. Olha só o que Jesus está tratando com esses homens aqui. Se nós olharmos aqui no versículo anterior, nós olharmos os versículos anteriores aqui, do contexto que nós pregamos na quarta-feira passada, ele vai dizer que eles roubam, extorquem as viúvas, isso não, foi no estudo domingo de manhã, e fazem longas orações. Nosso ditado, né? Para tampar o sol com a peneira. Para tampar o sol com a peneira. O espírito da lei, no mandamento não matarás, abrange tudo isso que nós falamos, porque Jesus trata o coração. Tem que ser de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Não há cura de fora para dentro. Nunca houve cura de fora para dentro. E não haverá. Toda cura é de dentro para fora. Começa de dentro para fora. É algo que vem do interior. E é o coração. O coração é a motivação, é a vontade mudada. É a motivação das realizações. Não são nem as realizações em si, mas são as motivações das realizações, ou a motivação das realizações, que marca quem somos. Então, por isso, Jesus diz: o problema não está num ato de tirar uma vida, mas está dentro, é aqui no coração. Então, não adianta você não tirar uma vida, mas pensar que está bem só por isso, se o seu coração não está bem. Se você está carregado de ira, se você está carregado de insulto, se você está carregado de palavras que diminuem o outro, se o orgulho faz parte da sua vida, se você se acha melhor, não importa, você está tão condenado quanto aquele que mata alguém, biologicamente, fisicamente. É isso que Jesus está falando. Mas vamos continuar aqui, porque tem a segunda parte e ainda tem a terceira parte. A primeira é que a lei, ela vai além do literalismo da letra. Mas a lei não aceita troca de favores. Deus não recebe a adoração de um coração iracundo, desprezador e destruidor de reputações, um coração de ódio. Deus não aceita propina. Olha só o que ele diz aqui nos versículos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aí, quando eu estava pensando aqui, eu me lembrei daqueles que davam muito dinheiro lá na oferta da viúva pobre, e me lembrei da oração dos religiosos para cobrir as suas falhas. E é neste momento Jesus trabalhando justamente essa questão. É necessário buscar a reconciliação com o seu irmão antes de você manifestar uma adoração ao Senhor. Não podemos fazer expiação pelos nossos pecados. A nossa religiosidade, por mais intensa que seja, vamos lembrar daquele moço: Senhor, muito obrigado, porque eu sou religioso, porque eu dou dízimo, jejuo 2 vezes por semana. Olha, quer melhor que isto? Olha o apóstolo Paulo, ele pensava, ele falando assim: eu perseguia os cristãos porque achava que estava fazendo fiel a Deus. Ele não entendeu o espírito da lei. E nós não podemos pagar pelos nossos pecados. A nossa justiça, a nossa religiosidade, além de ser insuficiente para aplacar a ira de Deus, ela é uma afronta à perfeição e santidade de Deus. Sabe o que eu comparo isso de uma forma assim, bem distante, só para a gente entender um pouquinho isso aqui de maneira mais clara? Vamos pensar que eu devo a alguém, e aquela pessoa a quem eu devo um valor bem elevado, aquela pessoa está passando dificuldades.
E eu, ao invés de pagar aquilo que eu devo, eu vou lá e dou uma ofertinha para ele. Olha, meu coração é bom para você. Estou lhe dando uma oferta para lhe ajudar. Eu estou fazendo alguma coisa? Não. Eu devo muito mais. O que eu devo é suficiente para tirá-lo do problema. Mas ao invés de eu pagar o que eu devo, eu vou dar uma oferta. A nossa justiça diante de Deus é tão imperfeita, e aí então uma redundância para intensificar, que isto é uma afronta à santidade de Deus. Porque o nosso coração é imperfeito. Eu fico imaginando o Senhor ouvindo as mais bonitas vozes que encantam o nosso coração. Se Ele analisar no sentido de perfeição, Ele vai dizer assim: pobre cantor, pobre pregador, está muito distante, está muito distante. Deus não aceita manobras. É por isso que é um perigo muito grande a igreja se misturar com o Estado. A igreja entrar no mundo do Estado. É um perigo muito grande. Porque lá fora o que mais acontece é manobra. O que mais acontece é propina. O que mais acontece é jeitinho. O fulano de tal é muito mais capacitado para a função. Mas quem indicou de cá foi alguém de peso, então a vaga vai para o de cá. Então a igreja tem que ter muito cuidado para não se misturar nisso. Nós precisamos saber que Deus não aceita manobras, não aceita propinas. Capítulo 1, versículo 3a, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. Deus rejeita o culto daquele que mantém algum pecado do qual tenha consciência. O Salmo 68, 18, acho que é este mesmo, por favor, vê se é este para mim. (68:18), acho que não é esse não. Eu acho que eu tenho anotado aqui, vou conferir aqui. Eu posso citá-lo e depois cito o endereço. Já é a segunda vez que isso acontece comigo, né? Anotar um e ser outro. Mas não é esse não, 68:18 não. O salmo é o seguinte: se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Me ajuda aí, dona Damares, puxa para mim aí que eu vou seguir o meu estudo aqui. A grande questão é justamente esta: eu não posso ter um bom relacionamento com Deus se o meu coração não está bem com o Senhor. Eu não posso continuar com o meu Deus se o meu coração não está... 66:18, obrigado. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Eu não posso, não há como, não tem como manter uma relação, um relacionamento com o pecado e com Deus ao mesmo tempo. O meu coração tem que ser do Senhor. E agora eu tenho certeza, porque esse texto eu sei ele de cor. 1 de Pedro 3, 7, olha aí, homens, esposos, 1 de Pedro 3, 7, olha o que ele diz aos homens: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Não pode ser machismo, Pedro era machista, a mulher é parte mais frágil. E eu faço uma pergunta para você: o que é mais frágil, uma picareta ou uma xícara de porcelana?
Qual vale mais caro? Então, cuidado onde você avaliar, porque são valores, são questões físicas, emocionais diferentes. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Presta atenção, para que não se interrompam as vossas orações. Talvez a nossa oração está sendo interrompida pela maneira que nós tratamos a nossa esposa. Não deixe que o pecado atrapalhe a sua vida com Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu cântico. Por mais que você cante bonito, toque bonito, pregue bonito, se sua oratória é boa, não interessa, Deus não quer isso, Deus quer o coração. E aí às vezes nós batemos palmas para alguns e reprovamos outro, e de repente Deus está batendo palma, aplaudindo, ou gostando, ou querendo aquele que nós reprovamos, está reprovando aquele que nós aprovamos. Mas você pode cantar muito bem, tocar muito bem e também ser aprovado pelo Senhor, depende do seu coração. Você pode cantar mal, ou pregar mal, ou tocar mal e também ser reprovado, porque além de tocar mal, cantar mal e pregar mal, ainda não tem coração, aí complica a situação. É uma questão de interior. Agora ele vai dizer que esta reação tem que ser urgente. Tem que ser urgente. As deficiências detectadas devem ser corrigidas com urgência. Erros identificados não devem ser colocados de molho. Devem ser corrigidos imediatamente. Se você viu que tem alguma coisa errada, e a palavra de Deus é mais séria ainda, não é nem simplesmente aquilo que você fez, é aquilo que o outro fez também. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e arguí-lo entre ti e ele só. Não é que fique esperando, ou fale mal dele, ou aguarde alguma coisa, ou deixe perdão preparado. Não, vai lá e resolva a situação, ele é seu irmão. Agora, se você fez alguma coisa, seu coração não está bem, vá resolver com urgência, não espere, porque o tribunal está às portas. Olha o que ele disse: entra em acordo sem demora com o teu adversário, versículo 25. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que ele está dizendo é o seguinte: cuidado para que você não caia na mão da justiça. E aí, espiritualmente falando, se você cair no tribunal de Deus, não há mais como resolver. Não há mais como resolver. A solução está agora apresentada na cruz, Jesus. E aí entra algo que a gente precisa muito refletir. Por que você, quem sabe, se sente tão ofendido com tão pequenas coisas? Se o nosso Mestre, se o nosso Senhor, aquele que não tem pecado, aquele que é Deus e que não precisava nem se importar conosco, veio, assumiu forma de homens, se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. As pessoas o acusavam e ele ficava em silêncio, porque ele não precisava responder para aquele povo, porque ele respondia para o Pai. Se ele sofreu todas as afrontas para nos salvar, se ele morreu na cruz quando nós éramos pecadores, se ele morreu na cruz quando nós éramos seus inimigos, por que nós nos importamos tanto, nos ofendemos tanto com alguém que se dirige contrário a nós? Está faltando alguma coisa, está faltando um coração cheio, está faltando um coração cheio. Perceberam que vai muito além
Não matar vai muito além do que simplesmente você não tirar uma vida. Jesus nos ensina que o envolvente no sexto mandamento vem de dentro e manifesta nos membros externos. O espírito da lei é muito mais abrangente, tem muito mais a ver com a motivação do que simplesmente com a realização. Refrear os atos e manter o coração sujo é enganar a si mesmo e requerer para si mesmo a condenação final. O perdão de Deus não é adquirido através de propinas culticas. É um absurdo Deus salvar aquele camarada lá. Eu vivo a minha vida inteira na igreja, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro, e Deus vai salvar aquele que fez tudo isso só porque se arrependeu? Não, meu irmão, minha irmã, não, pastor, olha, não é assim que funciona. Não é o meu culto que compra a minha salvação. Não é a minha presença aqui que compra a minha salvação. Não é o não fazer coisas que compra a minha salvação. É que alguém me comprou e me colocou num estado que eu não quero fazer coisas que entristeçam, que não sejam dele, do reino dele, porque estou num reino novo. Não são gestos lindos de adoração. Deus rejeita qualquer adoração de um coração hipócrita, dominado pelo pecado. Aquele pecado que você sabe que está cometendo, mas continua cometendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o nosso julgamento não seja simplesmente em cima da letra. E nós vamos ver isso mais para frente, Jesus trabalhando isso também com mais afinco. Será que você, será que nós estamos sujeitos a alguma condenação, a algum tribunal? Como temos usado a nossa língua? As motivações do nosso coração? Como nós tratamos as pessoas? Claro, existe uma certa afinidade com algumas, mas nós não podemos tratar com diferença, mesmo que haja afinidade, mas afinidade com uma. Nós não podemos fazer movimentos para uma e esquecer a outra. Nós não podemos nos ajuntar aqui num envolvimento bonito, enquanto a de cá é deixada de lado. O desprezo caracteriza juízo de tribunal. Falar, chamar o outro de tolo, menosprezá-lo, destruir a sua reputação, da mesma forma. Guardar ira no coração é a mesma coisa que assassinar alguém. João disse: aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. E vai dizer que se você não ama o seu próximo, você é um assassino. João disse isso na primeira epístola. Eu não sei como está vivendo, eu não sei como, mas eu vou dizer para você que esse Sermão do Monte realmente tem tocado e precisa tocar a nossa vida. Confesso que hoje, para subir aqui, eu subi espiritualmente curvado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, renove em nós a alegria no Senhor, a força no Senhor e o esvaziamento de nós mesmos, para que Cristo seja tão real no nosso coração, que só haja lugar para aquilo que é do Senhor e para a glória dEle. Vamos orar? Senhor, estamos aqui